amém. Eu disse que oficialmente nós demos a abertura das festividades de Pêssego inicialmente, mas também das outras festividades. No dia de ontem, quando nós já estivemos aqui ontem orando as palavras, junto com Eduardo e Mirella, orando, fazendo o Kabbalat Shabbat e tocando o shofar, anunciando o primeiro dia do mês de Nisan, e também Lua Nova para nós. Então nós queremos agradecer todo aquele que está disposto à obediência ao Eterno. Este ano a Parashá Vaikra, que nós já começamos, já entendemos perfeitamente pela manhã aquilo que o Eterno tem exigido de mim e de você, ela está bem em sintonia, irmãos, com o Shabbat Rosh Chodesh de Nisan. É o Shabbat, cabeça do mês de Nisan. É isso que quer dizer, cabeça do mês de Nisan. Porque é a data de movimentação dos ministrantes. Primeiro de Nisan. É a data de movimentação, onde os ministrantes não têm 14, agora que são 13, né? Nós estamos já encerrando o primeiro dia. Mas nós temos 6 dias agora, porque já começou hoje pela manhã, para nos movimentar e dar início às celebrações de Pêssego e também dos outros festivais. Irmãos, se você for lá no profeta Ezequiel, ele lembra toda essa movimentação que eu estou falando, essa movimentação, e ele vem anunciando desde o santo lugar, onde os ministrantes serviram a Adonai, e ali depois ele vem falando da sequência das ofertas. Vai lá comigo, por favor, que está lá em Ezequiel capítulo 45, é a Haftará, da porção de Vaikra, e ele chama, segundo os rabis, aqui é um clamor de Adonai, um apelo de Adonai para os ministrantes. Ele vai apelar primeiro para Moisés, e Moisés vai ser a voz de Adonai para os ministrantes. É um apelo. Aqui, inicia-se pela oferta do templo, em Ezequiel capítulo 45. Mas nós não vamos ler todo o capítulo, não. Eu quero que você observe comigo o verso 4 do capítulo 45 do profeta Ezequiel. Ele diz assim: esse será o lugar santo da terra. Ele está dizendo isso depois que ele dá a porção da terra, e ele fala, vocês têm que separar o dízimo da terra, que é a porção que o Eterno separa para ele, para consagrar a morada de Adonai. Por isso que os ministrantes vão fazer uma movimentação, e ela tem que ser rápida, ela tem que ser ligeira. O único ministrante que não consegue ser ligeiro é o ministrante gordo, aquele que está inchado. Não estou falando de gordura física, não. Eu sou aquele que está pesado e gordo, inchado pelas suas próprias concupiscências. É esse. Ele não tem agilidade para fazer isso que o Eterno exige dos ministrantes. Então, no verso 4, ele fala assim, este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Eterno. Servir-lhe-á do lugar para casas, e de lugar santo para o santuário. Aí ele vem dando todas as ordenanças ali para os levitas. O profeta ele vai continuar ali, vai comigo agora, lá no verso, deixa eu ver aqui, 18. Olha que maravilha a movimentação que ele vai, o profeta está lembrando que os ministrantes precisam dessa movimentação. Verso 18 ele diz assim: assim diz o Eterno Elohim, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás o novilho sem defeito e purificarás o santuário. Sacerdotes, primeiro dia de Nisan, é essa a sua função. Ministrantes da casa do Eterno, sacerdote da sua casa, da sua morada, e sacerdote da morada de Adonai. O profeta diz no verso 18, capítulo 45, que no primeiro dia do primeiro mês, tomarás o novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá dele nas ombreiras do templo, dos 4 cantos da saliência do altar, nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás. Bom, até o 19, depois a gente continua no 20. Então, quando nós estivemos ontem aqui, nós ungimos os 4 cantos do átrio interior, ungimos a arca, ungimos o púlpito, para que nós, como ministrantes de Adonai, pudéssemos alcançar um pouquinho de dignidade para dar início aos festivais, aos grandes festivais.
para que nós possamos cumprir aquilo que está estabelecido para nós, para que nós não venhamos fugir da nossa responsabilidade. Aí ele vem aqui no verso 20, dando mais uma ordenança, irmãos, é antes do 14º dia. É um passo a passo muito fácil que o profeta Ezequiel colocou para mim e para você aqui, sem grandes dificuldades. Olha só o verso 20. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que pecam por ignorância e pelos insensatos. Assim espiarei o templo. Próximo, em outra versão, diz assim: assim também farás no 7º dia do mês. Eu acho que cai na quinta-feira, na virada de quinta para a sexta-feira, 7º dia do mês. Presta atenção nas datas. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram. Segundo os rabis, esse errar aqui é o pecado por negligência ou por ignorância. Não é o pecado intencional. Não é o iníquo que ele está falando que está errando. Não é. É aquele que erra por negligência ou ignorância. E pelo simples. Simples é aquele que é humilde, que é pobrezinho, que não tem recurso financeiro, não. Esse simples é aquele que tem um coração humilde, tranquilo e calmo para obedecer a Adonai naquilo que está estabelecido para ele obedecer. É isso que é o coração simples. Assim, espiarei a casa. Você está entendendo, e eu também estou entendendo, a importância de observar o passo a passo até nós chegarmos ao 14º dia do mês de Nisan. Como nós, ministrantes, precisamos observar essas coisas. Verso 21 diz: no primeiro mês, no dia 14 do mês, agora sim, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pães asmos, e comerás. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um novilho, como oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Eterno, de 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode, cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, verso 24, e um efa para cada novilho, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, para a oferta pelo pecado, para o holocausto, para a oferta de cereais e para o azeite. Então aqui você vê, tem pães asmo, tem peixe, tudo estabelecido aqui, para que eu possa observar. Este anúncio aqui do profeta Ezequiel reflete o mesmo chamado de Vaikra. E ele chama, que é considerado um apelo divino para os ministrantes. Ou seja, o Eterno aqui, ele implora para que o homem se aproxime para servi-lo na tenda do encontro, no lugar da sua habitação, na casa a qual ele instituiu para habitar. Aqui nós estamos. Esta casa, riquezas e glórias que provém de ti. É isso que nós cantamos. No santo lugar, o lugar da sua habitação. Este apelo feito a Moisés tem, para mim e para você, como consequência, a responsabilidade dos ministrantes de elevar as ofertas diante de Adonai. Nós aprendemos hoje pela manhã de levantar, de subir uma rampa e fazer a elevação da oferta do cordeiro, da potência. Isso. É isso que nós aprendemos hoje pela manhã. Temos a consequência de estar diante do Eterno. As ofertas tomam aqui um aspecto sacro, irmãos. E a sua manipulação deve ser realizada pelos ministrantes, devido ao procedimento de purificação exigido para a sua função. A oferta toma um sentido sacro, de sagrado. Por quê? Pela exigência que a função sacerdotal exige, pela purificação que a exigência sacerdotal exige. Lá em Levítico capítulo 8, tem toda essa legislação na prática, mas eu gostaria de que você fosse comigo, não em Levítico não, em Êxodo capítulo 29, onde foi estabelecido, nós estamos ainda dentro da Torá, para você ver que quão é misericordioso é o Eterno para conosco, nos dando a oportunidade de servi-lo com consciência e com clareza, para que você faça
não faça nada da sua e nem da minha cabeça, mas faça de acordo com o que está prescrito. Êxodo capítulo 29, se você observar aí, a congregação dos sacerdotes, está vendo? Eles precisam se consagrar por quê? Pela exigência que há na sua função. No verso 1, capítulo 29, diz assim: Isso que lhes farás para os consagrar, para que me administre um sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães asmos e bolos asmos, assado com azeite. Depois nós vamos entender por que tem que ser asmos. Porque o nosso ser está diante de Adonai. Depois nós vamos ver isso. Verso 2, os pães asmos e bolos asmos, amassado com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite de flor de farinha, de trigo os farás. E os porás nos cestos, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Há sistema de purificação aí. Se você for comigo, vai até no verso 35 agora, para você ver. Isso. Para você ver aí. Essa, segundo os rabis, essa o primeiro dia de Nisan. Consagração dos sacerdotes para que ele possa, no 8º dia, Shemini estará apto para servir no templo, para servir na morada de habitação, no santo lugar. Verso 35 diz assim: Então farás a Arão e seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Está vendo? Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele. Lembra que nós lemos, o profeta diz? Diante da oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar o altar será santo. Isso é que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Você sabe o que é isso? É o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Aqui você fica bem claro que o sistema sacrificial de morte do eu continua. A matança de animais cessou. 70 anos ali com a queda, com a destruição do templo. Mas a oferta de gratidão, a oferta de louvor, a oferta de pecado, ela mantém-se. E aqui você deixa bem claro que a oferta, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, ele permanece. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, e 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, o serviço da tarde. E com ele farás ofertas de cereais, como a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Então será o holocausto contínuo para as vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno. Ali os encontrarei e falarei contigo. Nós vamos encerrar depois lendo o Salmo 101. O salmista diz ali no Salmo 101 que o sacrifício da manhã, você expulsa o inimigo, você expulsa o iníquo. No sacrifício da manhã você faz isso. Para você ver que tão importante é sacrificar ao Eterno pela manhã e à tarde. Olha só o verso 43. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Está vendo? Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e seus filhos, para que administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel. E serei o seu Elohim. Eles saberão que eu sou o Eterno, o seu Elohim, e que tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Eterno, teu Elohim. Esse aí é o exercício correto da função sacerdotal, que é manter o quê? A ordem no lugar de habitação de Adonai. E assegura o quê? A sua presença. Manter a ordem, ordenar o sacrifício dos ministrantes, é fazer o quê? É pôr em ordem a casa de Adonai, para que a presença
permaneça, para que a presença dele mantenha-se aqui. Nós lemos hoje pela manhã Ezequiel, capítulo 10, não foi isso? Capítulo 10, quando a glória de Adonai se vai, ela se vai. Então, porque não havia ordenança no sacerdócio, eu quero levar para vocês um caso muito mais grave que o Eterno nos deu essa semana. Um caso muito mais grave contra uma instituição chamada sacerdócio. Vá lá comigo em 1 Samuel, no capítulo 2. Você vê aí um caso muito mais grave e que precisa ser observado. 1 Samuel, no capítulo 2, nós vamos ver ali a convocação para o sacerdócio do profeta Samuel. Mas não é isso que nós vamos observar aqui, não. Nós vamos ver aqui um caso grave aqui, transgressão dos filhos de Eli. Eles vão ser expostos. Vamos ler só do verso 22 ao verso 25 do capítulo 2 do livro de 1 Samuel. Capítulo 2, verso 22 ao verso 25. Diz assim, verso 22, ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Está vendo? Então lhes disse, por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Verso 24. Não, filhos meus, não é boa a fama que eu ouço entre o povo do Eterno. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvido à voz do seu pai, porque o Eterno os queria matar. A iniquidade estava tão cravada no ser desses dois filhos de Eli, que ali já não havia recurso para o seu pecado. Não havia recurso para o seu pecado. Por quê? Porque eles simplesmente violaram uma instituição sacerdotal gravemente. O Eterno vai julgar a casa de Eli por isso. Olha lá no verso 27 para você ver. Vai julgar. Nós vamos do verso 27 ao 36 para você ver esse julgamento. Para você ver quão grave e quão importante é observar as ordenanças estabelecidas para os ministrantes. Verso 27. Veio um homem de Elohim a Eli. E lhe disse, assim diz o Eterno, não me manifestarei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todos os tribos de Israel, para sacerdote, para subir, para elevar o sacrifício ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada, no lugar da minha habitação, no lugar santíssimo? É o questionamento de Adonai para julgar a casa de Eli. Porque honras teus filhos, porque não ordena a sua casa? É isso que Adonai está falando com ele. Porque você não teve capacidade de ordenar a casa? Ele deu honra mais aos filhos do que Adonai. E tu eles vos envergonhastes no principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Eterno, Elohim de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam perante mim perpetuamente. Mas agora, diz o Eterno, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Irmão, expulsar o iníquo da casa do Eterno é uma situação natural da Torá. Você vai ver. É natural. A Torá vai expulsar ele. A Torá expulsa. Verso 31. Vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Ele está julgando ali a casa de Eli, para não ver mais o sacerdócio. E verás, o 32, o aperto da morada de Elohim, embora o bem será feito a Israel. Não haverá por todos os dias velho algum da tua casa. 33, o homem da tua linhagem, que eu não desargar do meu altar, será para te consumir os olhos
e para entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão à flor da idade. O que sobrevirá os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e implorará: nomeai-me a algum cargo sacerdotal, para que possa ter alguma coisa para comer. O sacerdote, descendente de Eli, vai suplicar por um bocado de pão, porque a consequência do grave caso ali, sobre a instituição sacerdotal, precisa ser julgado. É tão grave a indisposição dos ministrantes aqui de servir a Adonai, que a glória do Adonai se retira, irmãos. É tão grave a indisposição ali da família, dos filhos de Eli, é tão grave que em servir a Adonai, que a glória vai embora. Vai lá no capítulo 4 para você ver. Olha o verso 11. Vai-se, por quê? Porque não teve uma ordenança, uma ordem aqui, não foi ordenado o serviço sacerdotal. Aqui, verso 4, capítulo 4, verso 11. Foi tomada a arca de Elohim, e os seus 2 filhos, Eli e Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo uma batalha, um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Elohim. Entrando aquele homem, anunciando isto na cidade, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é essa? O homem, a toda pressa, veio a Eli. Era da idade de 90 anos, e cujos olhos estavam tão escurecidos que não podiam ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo da batalha, de onde fugir hoje mesmo. Perguntou Eli: o que foi que aconteceu, meu filho? Verso 17. Respondeu que trazia as novas. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Elohim foi tomada. Fazendo ele menção da arca de Elohim, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta. Quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, pois era um homem muito velho e pesado. Ele não tinha agilidade para ordenar a casa de Adonai. Adonai vai levantar o profeta Samuel. Ele não tinha, ele era gordo, ele estava inchado, ele estava pesado. Não tinha ordenança de saber que no primeiro dia de mês de Nisan, o sacerdote tinha que ser ágil, ir lá e ungir e consagrar a casa para as festividades, irmãos. Isso é agilidade. É isso que o Adonai pede de mim, pede para mim e para você. Fazendo, verso 18, verso 19. Então, sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo as novas de que a arca de Elohim era tomada, e que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores do parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Elohim foi embora, tomada por causa do seu sogro e do seu marido, por causa da ineficiência de cumprir um serviço sacerdotal estabelecido lá em Êxodo capítulo 29. Não tiveram a destreza, a capacidade de observar os mandamentos ali estabelecidos. Disse ela no verso 22, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Elohim. Por isso, irmãos, que eu peço a vocês, antes de nós apresentarmos as nossas ofertas voluntárias de graça, de agradecimento, de paz, como nós cantamos aqui no Salmo 116,
Antes de apresentarmos todas essas ofertas de gratidão, de agradecimento, é necessário, com urgência, apresentar as nossas ofertas pelo pecado. É urgente que nós entramos na presença do Eterno e fazermos oferta pelo pecado, pelos pecados que ainda habitam em nós. É isso. A primeira exigência era para os ministrantes. A primeira exigência é para os ministrantes. Isso. Por quê, irmãos? Porque não há como oferecer sacrifícios. Não tem como eu oferecer sacrifício e você oferecer sacrifício, levar o cordeiro daquele que trouxe até você, para você levar a Adonai. Não tem como se o sacerdote estiver no coração imundícia, irmãos. Não tem como. A condição de imundícia no sacerdote é tão grave que ele impede do ofertante subir a rampa. Ele impede de levar ao cordeiro, porque ele não tem condição. Ele não está apto para isso. Não está. Você impede, eu também impeço, de que o sacrifício seja apresentado a Adonai. Olha a gravidade da situação. Até você e eu nos resolvermos, a fila para apresentar o sacrifício só aumenta. Só aumentam. Só aumentam. Por isso que é um apelo de Adonai. Por isso que é um apelo. Para que possamos alcançar a aptidão para o exercício, irmãos, de oferecer ofertas pela congregação. A falta dos ministrantes contamina todo o altar. A falta, não é ausência não. A falta cometida pelos ministrantes contamina todo o erro, isso, dos ministrantes, contamina todo o altar, comprometendo a eficácia ao qual ele está estabelecido. Aí o que acontece? Desequilibra o santo lugar. Lembra quando a gente ora lá em Esdras capítulo 9, quando tem um remanescente ali trabalhando para Adonai, e Esdras fala assim, era para manter o equilíbrio no seu santo lugar. O faltador, o ministrante faltador, aquele que traz sobre você, sobre mim, a iniquidade, ele impede e ele contamina todo o sacrifício. O altar não pode ser contaminado, irmãos, porque as ovelhas precisam subir para sacrificar. O altar não pode ser contaminado, porque as ovelhas precisam subir para sacrificar. Vamos em Levítico capítulo 4, vamos na porção desta manhã, desse Shabat. Deixemos as nossas ofertas voluntárias guardadinhas. Por quê? Porque hoje é o primeiro dia de Nissan. Nós temos até o 7º dia. No 8º nós temos que apresentar as ofertas. Então deixa aí as ofertas voluntárias e vai lá em Levítico capítulo 4. É isso? Verso 1. É o sacrifício pelo pecado dos ministrantes. Olha lá. Disse o Eterno a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Eterno, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Eterno pelo pecado que cometeu. Aí ele vem falando, qual é o passo a passo? Um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Eterno. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Eterno. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e aspergirá nele 7 vezes perante o Eterno, diante o véu do santuário. Você vai observando aqui, irmãos, que é a mesma purificação que se faz pela santuário. Porque o sacerdote, o faltador, ele contaminou todo o ambiente. Aqui, ó. Vai ter que purificar todo o ambiente novamente, ó. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar, tá vendo? Do incenso aromático, perante o Eterno que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. Ele está purificando o altar. Por quê?
porque os filhos de Israel precisam subir para sacrificar. Verso 8, toda a gordura do novilho, da expiação, tirará dele, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e o que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins ele os tirará. Como se tira do novilho do sacrifício de oferta pacífica, então o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Aí, vamos até o verso 10. Você vê aí que, o que vai fazer? Vamos deixar os sacrifícios de ofertas por enquanto e vamos nos concentrar para pedir perdão pelos nossos pecados como ministrantes. Se há em nós contenda, se há em nós divisão, se há em nós algum tipo de resquício de inimizade, é para mim e para você, ministrantes, que eu estou falando, que o Eterno colocou isso em nosso coração. No verso 3, irmãos, diz assim, se o ministrante messiado é aquele que foi ungido, aquele que foi consagrado a servir, o servidor, aquele que serve, é o servo, messiado, faltar com culpabilidade para o povo, ele apresenta pela falta ao qual faltou um novilho de bovino intacto para Adonai, como desfaltador. O verbo faltar aqui, aquele que comete a falta, no hebraico é ratá, que compreende em fracassar em seu objetivo. Então, os rabis ensinam que o que comete falta, o ministrante que comete falta, ele é essencialmente um fracassado. Dia 8 de Nisan, você ser considerado um fracassado. O fracassado é aquele que não tem condição, não tem aptidão para elevar a Adonai o sacrifício. É um fracassado, diz os rabis. É um fracassado. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ensina que nós temos que nos apresentar, irmãos, como sacrifício vivo perante Adonai. Porque eu estou falando aqui dos sacrifícios de animais, das ofertas queimadas, mas Paulo, para a gente ter uma ciência daquilo que Adonai melhor quer para nós, vai lá em Romanos para você ver. Paulo aqui em enfático, eu não sei se essa versão, mas eu acho que dá para compreender aqui, muito bem compreendido, senão nós não estaríamos aqui, que em Romanos capítulo 12, Paulo vai ensinar aqui, ele vai rogar, ele vai clamar. Aqui os rabis falam, os rabis, aqueles que creem no Mashiach, diz que Paulo aqui está fazendo um apelo. Mesma coisa que em Levítico, irmãos. É um apelo, aqui ó. Portanto, verso 12, capítulo 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o serviço espiritual, diz a palavra, que é o vosso culto racional, diz aqui na minha versão, mas a outra versão diz que é o serviço espiritual, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Essa é a súplica, esse é o clamor de Paulo aqui em Romanos para os ministrantes no capítulo 12. O profeta Isaías, irmãos, ele diz assim, que isso não é para benefício de Elohim. Tolo eu, se penso que todo esse esforço, que toda essa movimentação dos ministrantes é para benefício de Elohim. Tolo, se eu pensar desse jeito. É para benefício do ofertante. É para benefício daquele que vai levar o sacrifício. Vai lá para você ver em Isaías capítulo 1. O profeta aqui vai gritar, o que eu preciso fazer? Qual é a posição? Qual é o dever de casa até ao 7º dia? Vai lá, Isaías capítulo 1, está iniciando ali o serviço de Isaías a Adonai. Isaías compreendeu. E ele deixou para a gente isso aqui, ó, no verso 11. De que me serve
a multidão dos vossos sacrifícios. Assim que começa o profeta. Diz o Eterno: já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, ele diz. Não folgam com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses pisar nos meus átrios. Você sabe o que é isso, que viesse pisar nos meus átrios? O questionamento aqui é devido ao não cumprimento do Salmo 15. Quem estará no meu santo lugar? Quem estará na minha presença? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aqui é o questionamento. Que vieste pisar aos meus átrios? Verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os shabats e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, irmãos. Ele está falando daqueles que vão apresentar diante de Adonai com iniquidade no seu coração. Contaminado e contaminando tudo. Aqui, ó, o verso 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos ao passo a passo de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Eterno. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os carmesim, eles se tornarão branca como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. O bem dessa terra. O profeta Isaías aqui, irmão, ele dá para mim e para você o passo a passo para alcançarmos uma condição de ofertar, de oferecer a oferta. Aí sim, uma oferta de gratidão. Uma oferta de reconhecimento da grande misericórdia de Adonai tem conosco. De ele nos suportar até o dia de hoje. Aí estamos aptos a sacrificar voluntariamente, por gratidão a Adonai. Volta lá em Levítico, capítulo 2, para você ver a preocupação de Adonai. Levítico 2, primeiro verso, irmãos. Nós vamos ali observar aqui o que diz o primeiro verso, para você ver que maravilha é servir a Adonai. Que maravilha é se livrar dos meus e dos seus pecados, dos nossos pecados, tanto individual como congregação. Ele diz assim, que quando a alma pecar, olha aqui, verso 1 do capítulo 2 de Levítico. Quando alguém fizer a oferta de cereais ao Eterno, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dele um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar, por oferta memorial, a oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. O que sobrar da oferta de cereais será para Arão e seus filhos, coisa santíssima das ofertas queimadas ao Eterno. Olha o verso 5. Se a tua oferta for de cereais, cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, sem pecado, sem contaminação, amassada com azeite. Ele diz próximo a uma versão mais próxima ao hebraico. E quando uma alma, nefesh, seu ser, oferecer uma oblação ao Eterno, e essa oblação for de flor de farinha, de trigo, será a sua oferta. E deitará sobre ela azeite e porá sobre ela parte do Eterno. As ofertas devem ser sem ferimento. Verso 4, verso 5, nós acabamos de ler. A preocupação, segundo os rabis, irmãos, aqui, a preocupação do Eterno reside em não vincular, presta atenção, a minha alma, o meu nefesh, ao ferimento, ao pecado.
porque o termo alma aqui, ele vem traduzido como vida, um ser, uma criatura, eu e você, homem, mulher. Segundo os rabis, nefesh é o ser, pode se tornar a matriz dos apetites e dos desejos carnais. Por isso, quando eu me apresentar diante de Adonai, eu não posso ter em mim, no meu ser, na minha alma, nenhum resquício que causa divisão, que causa separação, que causa pecado no meio da congregação. Porque o ministrante, ele tem, como consequência do pecado dele, contaminar todo o lugar sagrado de Adonai. Então, Nefesh, vai em Deuteronômio capítulo 12, verso 20. Leia aí para mim, para você ver. Para você ver como os rabis entendem que você não pode se apresentar o seu ser diante de Adonai com o fermento do pecado no seu coração e nem no seu ser. Porque o meu e o seu apetite, a minha alma, ela pode ser, eu não disse que ela pode ser o apetite, a matriz, onde vai gerar os desejos e os apetites carnais que há em mim, que há em você. Desordenado, apetite exagerado, desordenado. Deuteronômio capítulo 27, verso 20 diz assim, quando Adonai, teu Elohim, 12, 20. Eu lembrei do 27, 20, que é quando nós oramos, né? O infame, aí nós falamos amém. Infame é aquele que pecar contra Adonai, amém. Que nós cantamos aqui. Deuteronômio 12, 20, só o 20. Quando o eterno teu Elohim alargar a tua fronteira, como ele te falou e disseres, comerei carne. Quando o teu ser, a tua alma desejar comer carne, com todo o apetite do teu ser, tu comerás carne. Ele está falando assim, olha, quando sua alma desejar comer carne, você vai ceder. Você vai exagerar naquilo que eu te ceder. Você vai exagerar. Por isso que ele fala, cuide bem do seu ser, ministrantes, e o não ministrantes. Cuide bem do seu ser, cuida bem da sua alma, livre a sua alma do pecado, irmãos. É isso que Adonai está exigindo de nós, para que nós possamos, no 14º dia, oferecer um louvor de gratidão a Adonai, igual o louvor, ou até melhor do que nós fizemos aqui hoje. Que os levitas, cantores, tangedores aí fizeram. A Torá, irmãos, lá em Deuteronômio 27, não precisa ir lá não. No verso 20 diz, infame, seja quem não cumprir as palavras dessa Torá para fazê-las. Infame, maldito é todo aquele que não cumprir as palavras desta Torá, diz ele lá. A Torá, na Torá, irmãos, aquele que é infame, aquele que é considerado imundo, seja ministrante ou não, por sua própria imundície será expulso de habitar com Adonai. Vou repetir. Na Torá, aquele que se mantém imundo, aquele que quer continuar na imundície, na prática do pecado, seja ministrante ou não, ele é o quê? Impenitente. Seja ministrante ou não, por sua própria imundície será expulso de habitar junto com Adonai, nos átrios de Adonai. Vamos lá em Números, capítulo 5. A pastora leu isso aqui hoje pela manhã. Número 5. Mas eu vou ler outra parte. Número 5. Verso 1. Olha que coisa linda isso aqui. Disse o Eterno a Moisés. Amém? Verso 2. Ordena, põe ordem, dá ordem. Ordenar é isso. Põe ordem aos filhos de Israel, que lancem fora do arraial todo leproso, todo aquele que padece do fluxo, e todo imundo. Está vendo? Como naturalmente a Torá vai expulsar o imundo, o iníquo, todo imundo por causa do contato com algum morto. Verso 3, sejam homens ou mulheres, os lançareis fora do arraial, para que não contamine o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, e os lançaram fora do arraial. Como o Eterno falara a Moisés, assim fizeram
os filhos de Israel. Irmãos, naturalmente vai expulsar. A Torá naturalmente expulsa. Se nós assim observarmos e obedecermos. O salmista, lá no Salmo 14, irmãos, diz que aquele que se entrega às suas próprias iniquidades contamina a muitos. Aí eu lembrei da epidemia. A epidemia. Vai lá para você ver, Salmo 14. Daqui a pouco nós estaremos lendo o Salmo 100, irmãos. Juntos. Salmo 14. É pequenininho. O Salmo 14. Para você ver aqui o que o salmista canta aqui, ó. Ele diz assim, diz ao honesto no seu coração, não há Elohims. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Eterno olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Elohims. Esse é o clamor de Adonai, que os rabis chamam de apelo. Olha só, desviaram-se a todos e juntamente se fizeram imundos. Está vendo a contaminação? Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Eterno? Aí estão em grande pavor, pois Elohim está na geração dos justos. Vós, obreiros da iniquidade, frustrais o conselho dos pobres, mas o Eterno é o seu refúgio. Ó, que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer voltar os cativos, o retorno do seu, fizer retornar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. É uma acusação aqui que o salmista faz. É uma acusação também que o profeta Oséias faz. Por quê? O profeta aí diz assim, é por isso que o povo é assim. Não, ele diz assim, assim como é o povo, é o sacerdote. Assim como é o povo, é o sacerdote. Vai lá para você ver o profeta Oséias, no capítulo 4. O profeta aqui faz uma acusação muito grave, gravíssima para mim e para você, que ele fala assim como é o povo, é o sacerdote, é o ministrante. É porque o sacerdote não ordena a sua casa. Então você vê a casa, você diz, ó, assim é o povo, assim é Eli, assim são seus filhos. É isso. Vamos lá, o profeta Oséias, capítulo 4, irmãos. Verso 6. Diz assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento aqui é conhecimento de Adonai, que provém dele. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, como meu sacerdócio, está vendo? Visto que te esquecesse da Torá do Eterno teu Elohim, também eu me esquecerei dos teus filhos, está vendo? Quanto mais eles se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo. Essa é a posição do iníquo, do imundo. Ele se alimenta do pecado do outro. Por isso que ele é gordo, ele é pesado. Olha lá aqui, ó. Alimenta-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei pelos seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras, das suas más obras. Comerão, irmãos, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Eterno. Olha o verso 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Assim é. Assim a sensualidade é a natureza animal. Pode falar aí, professor. Já falou. Então tá. A sensualidade é o desejo. Lembra que nós falamos do nefesh? É dali da sua alma pode ser a matriz desses desejos. Por isso que tem que ser tratada. Paulo concorda, irmãos, plenamente com a Torá e com o profeta Oséias. Não tem como discordar.
Paulo ali em 1 Coríntios, vai lá comigo no capítulo 5, a pastora leu de manhã, nós vamos ler outra parte que ela não leu. Paulo concorda com a Torá em manter, sabe o quê? O equilíbrio. Olha que maravilha Paulo aqui. Ele quer manter o equilíbrio e a ordem no santo lugar, assim como fez Esdras. Paulo vem com a mesma função, para aquele que restar e manter o equilíbrio no seu santo lugar, aqui com o remanescente. Paulo no capítulo 5, de 1 Coríntios, aqui no texto daqui, fala assim, expulsai o irmão imoral. É isso mesmo aqui, ó. Geralmente, verso 1, se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal, irmãos, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado e nem a gordura, tá vendo? Peso. O peso que não deixa o ministrante ser ágil na obediência a Adonai. E nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Está vendo como inchaço? O ministrante inchado, ele não tem agilidade nem de tirar o irmão imoral do meio do povo. Não tem. Ele não tem agilidade. Por que ele não tem agilidade? Porque ele está inchado. Por que ele está inchado? Porque ele está em excesso de pecado nele mesmo. Nem ele mesmo tem moral. Ao verso 3, eu, na verdade, ainda ausente, Paulo estava longe, irmãos, no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Adon Yeshua Hamashia, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder do nosso Adon Yeshua Hamashia, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, olha a misericórdia do Eterno, para que o Espírito seja salvo no dia do Eterno, no dia do Senhor Yeshua. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? É por isso que nós estamos falando isso em peça. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois o Machia, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, mas com fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá vendo como é natural, vai expulsar o iníquo, a palavra expulsa o iníquo. A palavra vai expulsar o iníquo. A minha posição expulsa o iníquo. A minha oração expulsa o iníquo. A minha e a sua. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós orarmos o Salmo 101. Nós vamos expulsar o iníquo pela palavra de Adonai. Não é por força nem pelo poder, mas pelo teu espírito, diz o profeta, que você pode agir assim. Esta, irmãos, é a nossa arma. Esse é o instrumento que Adonai deixou para mim e para você. A leitura aqui, como comunidade, como congregação diante do Eterno. Diz assim o Salmo 101, cantem comigo. Cantarei o teu amor e da justiça. Ó Eterno, cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desviam. Nada disso se pegará. Longe de mim o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu as destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não as sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis na terra, para que estejam comigo. E o que anda em caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. Está vendo o expulso? E que o profere mentira, não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, no sacrifício, destruirei todos os ímpios da terra. Extirparei da cidade do Eterno todos que praticam a iniquidade.